Como dito na aula anterior, nessa aula nós vamos conhecer alguns recursos básicos de formatação. Para você aplicar uma formatação em uma célula ou em conjunto de células, a mesma, ou as mesmas devem estar selecionadas. Então aqui eu vou clicar sobre, por exemplo, a célula B1. Observe que somente ela está marcada, está selecionada. Então qualquer formatação que eu aplicar será aplicada a essa célula. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no botão centralizar, então aqui eu tenho o elemento à esquerda, que é o padrão, para texto, o elemento padrão para texto, porque número observe que o elemento é à direita, e o elemento à direita é o centralizar. Se eu clicar no centralizar, observe que esse alinhamento só é aplicado àquela célula que está marcada, está selecionada. Então se eu desejo aqui aplicar esse efeito de centralizar em todas essas células da linha 1, eu devo marcar todas elas. De que forma? Posso utilizar o mouse, então eu clico na primeira célula, que é a A1, botão pressionado, e arrasto para a direita. Observe que a primeira sempre vai ficar com uma coloração diferente. Isso aqui vai ficar dessa forma porque caso eu aplique uma cor, a cor real será sempre exibida na primeira célula. No caso é a célula ativa. Para você saber se essa célula está marcada ou não, o que vale é esse contorno verde em volta da marcação, indicando que está tudo selecionado. Ok, então marquei tudo. Eu posso clicar aqui então aqui no centralizar. Então observe que todas as células estão alinhadas em suas respectivas colunas ao centro. Posso também, eu quero aplicar o negrito. Então eu tenho o negrito, tenho o itálico e tenho o sublinhado. Lembrando que todas essas formatações que eu estou utilizando estão todas na página inicial. Então eu vou clicar aqui no negrito. Então aplicou. Posso aqui alterar o tamanho da fonte, que é o tamanho da letra. Então aqui eu tenho a fonte que está sendo utilizada no momento e aqui o tamanho. Então eu vou aumentar um pouquinho para 12, por exemplo. No caso ficou um pouco espremido, eu posso, se eu desejar aqui, aumentar depois. Outra forma de alterar o tamanho é por esses dois botões, que é o aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Então o que está selecionado, se eu clicar no diminuir, então ele diminui e aqui ele aumenta. Então eu consigo visualizar aqui o tamanho que eu quero. Se eu aumentar demais, é claro que ele não vai caber aqui dentro da coluna. Então eu posso clicar fora para desmarcar. Uma das formas é clicando duas vezes sobre do lado direito aqui da coluna que eu desejo aumentar. Então achei que ficou muito grande, sem nenhum problema, só marcar de novo e diminuo aqui um tamanho. Ok. Se você tiver dificuldades em selecionar com o mouse, você pode utilizar o teclado. Então, por exemplo, eu quero marcar aqui todas as notas, porque eu quero que essas notas fiquem centralizadas, por exemplo. Se for o mouse, como é que eu faria? Eu clicaria na primeira célula, botão pressionado e arrastaria até a última célula. Ok. Se eu quiser utilizar o teclado, eu clico sobre a primeira célula. Lembrando aqui, que sempre que você quiser desmarcar, eu marquei errado. Só clicar fora em qualquer célula vazia e dar continuidade. Então eu vou clicar aqui na primeira célula, que é a C2. Eu deixo aqui a tecla Shift pressionada e uso as flechas do teclado. Então flechinha para a direita, tem que estar marcando. E se eu usar a flechinha para baixo, ele vai descer e vai marcar as células que eu desejo. Se eu quiser desmarcar, basta eu voltar o que já está selecionado. Então se eu usar a flechinha para cima, ele vem desmarcando, e a flechinha para a esquerda, ele vem desmarcando também. Então dessa forma eu consigo fazer uma seleção utilizando o teclado, caso você preferir. Então vou soltar o Shift. Soltando o Shift eu vou
centralizar. Vou clicar fora. Eu quero centralizar também aqui a classe, sem nenhum problema. Então basta eu marcar e centralizar. Desejo aqui inserir um título para a tabela. Eu vou inserir duas linhas acima da tabela que já está criada. Então eu vou marcar com o botão da esquerda duas linhas. Botão da direita agora, inserir. Então inseri duas linhas. Vou clicar fora para desmarcar. Então bem aqui na coluna A1, eu vou digitar aqui em maiúsculo boletim. Vou dar um Enter. Se eu clicar aqui no boletim e clicar no botão centralizar, ele vai centralizar ele na coluna. Existe uma limitação de coluna que vai até o tamanho aqui. Mas eu quero que esse boletim fique no centro entre a coluna A e a coluna G. Vou marcar. Então vou clicar aqui na célula A1 e vou até a G. Mesmo que eu clicar aqui no centralizar, ele vai centralizar na limitação do seu tamanho na coluna que ele está digitado. Se eu desejar que ele fique centralizado ao meio de todas essas células, todas essas colunas, eu tenho que juntar todas essas colunas em uma só, utilizando este botão aqui, que é o mesclar e centralizar. Existe um grupo de opções para o mesclar. No caso, nós vamos ver a primeira, que é o mesclar e centralizar. Então ele vai ao meio, então ele mescla tudo, e como estava centralizado, então ele já foi ao meio. Se eu clicar novamente, ele desmarca e volta à sua posição original. Eu posso mesclar também linhas. Então se eu marcar aqui da linha A1 até a G2, e clicar aqui no mesclar e centralizar, ele vai juntar todas essas células em uma só. Mas observe que o boletim foi alinhado abaixo. O que eu posso fazer? Eu tenho três alinhamentos aqui de altura. Então tenho alinhar acima, tenho alinhar abaixo, que é o padrão, alinhar embaixo, eu tenho alinhar no meio. Ele vai bem no meio. Então eu vou colocar em negrito e vou centralizar. Se eu quiser desfazer esse processo, bastaria eu clicar novamente no mesclar e centralizar, ele volta ao padrão. Clicar de novo, ele vai voltar ao que estava. Ok. Então tenho lá meu título centralizado, tenho a planilha. Agora que eu quero colocar uma cor. Eu vou começar aqui com o título da planilha, os títulos, né? Então selecionei. Eu tenho aqui o baldezinho, que é a cor do preenchimento. Se eu clicar diretamente sobre ele, ele aplica a cor que está marcada, que no caso é amarelo. Então se eu clicar, observe que o amarelo foi adicionado ao fundo. O que vale, o tom selecionado, é o tom da primeira coluna, né? A primeira célula, aliás, perdão, que é a que não está marcada, ó, que é a célula ativa. Então se colocar, por exemplo, aqui um azul escuro, observe que aqui ficou um tom mais forte. O que vale é sempre da primeira que está selecionado. No caso aqui eu vou pegar um azul bem clarinho. E aqui eu tenho a cor da letra, então, que é no caso a cor da fonte. Eu vou clicar na flechinha para baixo. Eu vou colocar aqui um azul mais forte. E aqui nas notas, inclusive o total, eu vou selecionar e vou colocar aqui um amarelinho bem clarinho. E a fonte eu vou deixar nessa mesma cor. O nome é a classe. Vou marcar. Vou pôr aqui um fundo, um outro tom de amarelo, um pouco mais forte. E a letra eu vou colocar em azul também. Prontinho. Aqui o fundo do boletim eu vou colocar em cinza. Então eu seleciono. Cinza. Bom, observe que ele aplicou então a cor de fundo. Eu quero remover essa cor de fundo. Quero voltar ao normal. Então basta clicar ou selecionar as células. Clico no balde. Eu tenho a opção aqui
que é a primeira opção, que no caso é o branco, mas observe que o branco ele remove a linha de contorno. Se você quiser remover realmente a cor, você usa a opção sem preenchimento, que ele remove. Vou pegar um exemplo mais prático aqui. Então, se eu marcar aqui e selecionar o branco, observe que as linhas não serão exibidas. Mas se eu vier aqui e colocar o sem preenchimento, observe que agora se removeu todas as cores. Quero voltar à cor que estava. Então basta você desfazer. Ele volta ao que estava. E aqui eu vou trocar pelo... Quero um azulzinho. Pronto. Mas agora eu quero uma linha de contorno. Então eu posso marcar aqui as linhas. E aqui eu tenho a opção borda. Se eu clicar na flechinha para baixo, ele me dá aqui uma série de opções. Borda inferior, ele vai aplicar a borda inferior somente na área inferior do que está marcado. Então, borda superior, borda esquerda, borda direita, etc, etc. Eu posso aplicar aqui todas as bordas. Então, ele aplica todas as bordas. E se eu desejar uma borda mais forte em volta, eu clico novamente. Bordas externas espessas. Nós vamos mais à frente entrar mais em detalhes aqui no bordas. É somente para você poder ter uma formatação básica de uma planilha. Então, eu vou colocar aqui bordas externas espessas. Então, por fora, observe que está mais forte do que interno. Aqui no boletim, eu vou colocar só a espessa de novo. Prontinho. Então, dessa forma, você já conheceu a formatação básica de uma planilha. Então, trocar a cor da letra, cor de fundo, mesclar as células, etc. Na próxima aula, nós vamos dar início à realização de fórmulas aqui no Excel. Até lá!